Começa agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 14 de abril de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Relatório final da CPI do crime organizado pede indiciamento de 3 ministros do STF e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Regulamentação do trabalho por aplicativo é retirado da pauta na Câmara após divergências sobre texto. Estados Unidos e Irã devem se reunir nos próximos dias em mais uma rodada de negociações para acabar com a guerra no Oriente Médio. Hamburgueria é denunciada após oferecer salário maior para quem trabalhar de decote e roupa curta no interior de São Paulo. Estudantes atacam homem em situação de rua com arma de choque em Belém. E veja também, gorila mais velha do mundo completa 69 anos com muita festa. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo agora no Gospel News. Boa noite. O relatório final da CPI do crime organizado pediu o indiciamento dos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O texto afirma que os trabalhos foram alvos de flagrante limitação de recursos após os fatos ganharem repercussão nacional. O relatório final foi apresentado pelo relator Alessandro Vieira, que afirmou que a Comissão Parlamentar de Inquérito foi alvo de flagrante limitação de recursos. Segundo ele, isso foi agravado pelas enormes barreiras políticas e institucionais levantadas na medida em que as informações começaram a ser investigadas. Vieira diz ainda que é razoável que a decisão se concentre naqueles fatos e indivíduos que podem ser sujeitos ativos de crime de responsabilidade. O texto final pediu indiciamento dos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O senador disse em uma rede social que, mesmo atuando sob grandes dificuldades, foi possível realizar um trabalho de diagnóstico e apresentar sugestões de alterações legislativas. A CPI do crime organizado durou 120 dias, registrou 18 reuniões, teve 312 requerimentos apresentados e analisou 134 documentos. O deputado federal José Guimarães tomou posse hoje como novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais. Ele chega para a vaga deixada por Gleisi Hoffmann, que vai disputar uma vaga no Senado pelo estado do Paraná. José Guimarães será responsável pela interlocução do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional e outros poderes. Ele também estará à frente das negociações dos projetos populistas do governo petista. O projeto que prevê a regulamentação da atividade de entregadores e motoristas de aplicativo foi retirado da pauta da Câmara dos Deputados e não será votado. O relator do projeto, o deputado Augusto Coutinho, pediu que o texto fosse retirado de pauta desta semana, após um pedido do governo. Segundo informações, membros do governo petista tinham divergências em relação ao projeto apresentado por Coutinho e não concordavam com alguns pontos apresentados. Pela proposta dele, o entregador ou motorista poderia optar entre receber o valor mínimo por entrega, que seria de R$ 8,50, ou um valor mínimo por hora trabalhada, de R$ 14,74. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, criticou o relatório e foi um dos responsáveis por pedir que o governo se posicionasse contra o texto. Augusto Coutinho disse que até concorda com Boulos, mas questionou que vai justificar o aumento do preço do serviço para a população. Além da pressão feita nas redes sociais, com integrantes da categoria de motoristas planejando protestos contra o projeto, as plataformas também apresentaram resistências ao projeto. A avaliação do relator é que, diante de tanto desgaste político, o projeto não poderia ir adiante. O tema agora será debatido no STF, já que uma ação que discute o vínculo entre motoristas e empresas tramita na Suprema Corte. Segundo Coutinho, se Guilherme Boulos não apresentar um novo projeto, o país será legislado pelo Supremo Tribunal Federal.
Motoristas de aplicativos de São Paulo realizaram na manhã de hoje uma carreata contra o projeto de lei que pretende regulamentar a categoria. O ato começou na Zona Sul e terminou na Praça Charles Miller, no Pacaembu. A Polícia Militar e a CET disseram que cerca de 100 veículos participaram da manifestação. E o deputado federal cassado Alexandre Ramagem foi preso pelos agentes do ICE na Flórida, nos Estados Unidos. Autoridades brasileiras e norte-americanas passaram a rastrear o ex-político após ele alugar um carro para buscar a esposa no aeroporto. Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, condenado junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, foi detido nos Estados Unidos, para onde havia fugido. A Polícia Federal informou que um brasileiro condenado pelo Supremo Tribunal Federal foi preso em Orlando, na Flórida, pelo US Immigration and Customs Enforcement, o ICE. Uma fonte da polícia confirmou que se trata de Ramagem. Em setembro de 2025, Ramagem, ex-deputado federal, foi condenado a 16 anos de prisão no mesmo processo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu uma sentença de 27 anos de prisão. O Supremo Tribunal Federal os considerou culpados de conspirar para manter Bolsonaro no poder, apesar de sua derrota nas urnas para Lula em 2022. Homem de confiança de Bolsonaro, Ramagem dirigiu durante sua presidência a Agência Brasileira de Inteligência, de julho de 2019 a março de 2022. Estados Unidos e Irã devem retomar as negociações nesta semana para finalizar a guerra no Oriente Médio. 5 autoridades com conhecimento no assunto afirmaram a uma agência que as equipes de negociadores dos 2 países podem retornar a Islamabad, na capital do Paquistão, ainda nesta semana ou no início da próxima. Um funcionário do governo paquistanês disse que entrou em contato com o Irã e recebeu uma resposta positiva para uma segunda rodada, mas nada oficial foi anunciado. O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, disse hoje ao presidente da França, Emmanuel Macron, que a falta de boa vontade dos Estados Unidos e as posições maximalistas impediram a finalização de um acordo em Islamabad. Donald Trump disse ontem que recebeu uma ligação das pessoas certas do Irã e que os interlocutores querem fechar um acordo. A China se manifestou hoje sobre as acusações feitas por Donald Trump sobre uma possível ajuda ao Irã. O Ministério das Relações Exteriores da China disse que os relatos da mídia são totalmente fabricados e que se os Estados Unidos avançarem com aumentos de tarifas contra a China, o país vai responder com contramedidas. A pasta disse ainda que a China atua de forma prudente e responsável sobre os seus produtos militares e respeita suas obrigações internacionais nesse âmbito. Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer vão presidir uma videoconferência em Paris na próxima sexta-feira para os países que desejam contribuir na reabertura do Estreito de Hormuz. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, anunciou hoje a suspensão do acordo de defesa entre Itália e Israel. Ela afirmou que, diante da situação atual, o governo decidiu suspender a renovação automática do acordo. Representantes de Israel e Líbano se reuniram hoje nos Estados Unidos para discutir um cessar-fogo na guerra. E o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, supervisionou novos testes de mísseis de cruzeiro. Os projéteis voaram durante mais de 2 horas sobre o mar oeste da Coreia e, segundo a agência estatal do país, atingiram com precisão todos os alvos. A agência informou ainda que o líder norte-coreano foi informado da construção de um novo sistema de armas. Na manhã de hoje, um grande incêndio atingiu um estacionamento da BYD na China. Não houve registro de vítimas. As imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma grande coluna preta de fumaça no céu chinês. Segundo a fabricante de carros elétricos, o estacionamento servia para armazenar veículos de testes e sucateados. Ainda durante a madrugada, as ações da empresa caíram 0,6%. As autoridades chinesas não divulgaram o que pode ter causado o incêndio. A China está testando uma solução curiosa para o risco de incêndios em baterias de carros elétricos: ejetar o componente para longe do veículo. A proposta lembra o funcionamento do airbag, que se abre em frações de segundo para evitar o impacto do motorista com o volante. No caso da bateria, sensores identificam o superaquecimento e disparam o componente para fora do carro.
Um tiroteio em uma escola na Turquia deixou 16 feridos. De acordo com o governador local, o atirador era ex-aluno da unidade e cometeu suicídio após ser cercado pela polícia. Uma professora foi internada em estado grave. Dezesseis pessoas, a maioria estudantes, ficaram feridas nesta terça-feira em um tiroteio em uma escola do ensino médio na província de Şanlıurfa, no sudoeste da Turquia. O governador local, Hasan Şildak, informou que 12 pessoas recebiam atendimento médico. Por volta das 9h30, uma pessoa nascida em 2007 entrou na escola portando uma arma pump action e abriu fogo indiscriminadamente. Infelizmente, como resultado, 16 pessoas ficaram feridas. 4 professores, 10 de nossos alunos, um policial e um funcionário da cantina. 10 öğrencimiz, bir polis memurumuz ve bir kantin işletmecisi yaralanmış durumda. O atirador era um ex-aluno do centro de ensino e cometeu suicídio. Segundo a emissora pública TRT, entre os feridos estão 10 estudantes e 4 professores. As autoridades não revelaram o estado dos feridos. Imagens divulgadas pela imprensa local mostram estudantes fugindo da escola. Tiroteios em escolas são relativamente raros na Turquia. Estimativas de uma fundação local apontam que dezenas de milhões de armas de fogo circulam no país, a maioria de forma ilegal. Begonha Gomes, mulher do presidente de governo da Espanha, foi acusada de tráfico de influência e corrupção. Ela teria usado dinheiro público para promover interesses públicos em uma universidade de Madrid. Begonha Gomes, mulher do presidente de governo da Espanha, Pedro Sánchez, foi acusada formalmente de corrupção após uma investigação de vários anos. O caso gira em torno da criação de uma cátedra na Universidade Complutense de Madrid, que foi co-dirigida por Begonha Gomes, e sobre o suposto uso de recursos públicos e contatos pessoais para promover interesses privados. De acordo com uma ordem judicial, a qual a AFP teve acesso nesta segunda-feira, o juiz Juan Carlos Peinado a acusou de peculato, tráfico de influência, corrupção e apropriação indébita de fundos. Agora cabe aos tribunais decidir se a esposa de Pedro Sánchez irá a julgamento. Begonha, de 55 anos, que está na China com seu marido em visita oficial, negou qualquer irregularidade. Este é um dos casos de corrupção que envolvem a família do líder socialista e antigos aliados. Sánchez, por sua vez, considera que as acusações contra sua esposa são uma tentativa da direita de minar o governo. Os partidos de oposição pedem a sua renúncia. A presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, comemorou os avanços no setor petrolífero durante a assinatura de acordos com a petroleira americana Chevron. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, exaltou os avanços no setor petrolífero para os investimentos estrangeiros durante a assinatura de acordos com a gigante americana Chevron para aumentar a produção de hidrocarbonetos. Após a captura do então mandatário Nicolás Maduro em uma incursão militar americana em janeiro e sua subsequente deposição forçada, Delcy governa a Venezuela de forma interina e pressionada por Washington. No fim de janeiro, a presidente interina promulgou uma reforma da lei de hidrocarbonetos, que abre o caminho para facilitar os negócios com os Estados Unidos e incrementar o fluxo de dólares ao país. Diretores da Chevron firmaram 2 acordos com a estatal Petróleos de Venezuela. O primeiro acordo aumenta a participação acionária da empresa americana na Petroindependência para 49%. A petrolífera americana tinha 34% de participação nessa empresa de economia mista, que opera na faixa petrolífera do Orinoco, onde ficam as maiores reservas do país. O segundo permitirá à Chevron realizar atividades de exploração, perfuração e produção no campo de Ayacucho 8, também na faixa do Orinoco. O chefe da ajuda humanitária da ONU disse hoje que cerca de 700 civis morreram em ataques com drones no Sudão somente neste ano. 11 mil pessoas desapareceram desde o início do conflito. Aproximadamente 700 civis foram mortos em ataques com drones no Sudão desde janeiro. A informação foi divulgada nesta terça-feira, quando a guerra completa 3 anos.
Amanhã marca 3 anos da guerra no Sudão, em que um país de imensas promessas foi dilacerado. Quase 34 milhões de pessoas, quase 2 em cada 3, necessitam de apoio humanitário. É a maior crise humanitária do mundo. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha informou também nesta terça-feira que pelo menos 11 mil pessoas desapareceram desde o início do conflito. A guerra entre o exército e paramilitares das forças de apoio rápido deixou dezenas de milhares de mortos, deslocou mais de 11 milhões de pessoas e mergulhou diversas regiões na fome e na miséria. Segundo a ONU, mais de 21 milhões de pessoas enfrentam insegurança alimentar aguda e 2/3 da população necessitam de assistência urgente, enquanto os combates se intensificam em Kordofã, no centro do Sudão, e no estado do Nilo Azul, no sudeste. E no próximo bloco, a hamburgueria é denunciada após oferecer salário maior para quem trabalhar de decote e roupa curta. E prefeito de Cabedelo é afastado durante a operação da Polícia Federal. Uma jovem de 17 anos denunciou uma hamburgueria por importunação sexual porque pediu para que ela fosse trabalhar usando decotes e calças marcando as partes íntimas para atrair mais clientes. A identidade da jovem não vai ser revelada nesta reportagem. A vaga foi anunciada em grupos de WhatsApp para atuar como freelancer em um bar aberto na zona oeste da cidade de Ribeirão Preto. Para saber mais sobre a posição, os interessados precisavam enviar uma mensagem privada para o número do estabelecimento. A adolescente entrou em contato, disse que o estabelecimento oferecia um salário base de R$ 1.300 para trabalhar de quarta a sábado no caixa, atendimento e limpeza. Mas durante a conversa, o suposto recrutador apresentou uma segunda proposta, com acréscimo de R$ 400 se ela concordasse em usar decotes e roupas justas. Prints das conversas foram divulgados e é possível ver o homem pedindo uma foto do corpo da jovem. Além disso, ele afirma que o uso de roupas apertadas atrai mais cliente. O dono do estabelecimento reconheceu o erro, lamentou a situação e afirmou que jamais teve a intenção de ofender. Perguntado sobre a mensagem enviada para a adolescente, ele justificou que recebeu contatos de muitas pessoas interessadas na vaga e que não se atentou à idade da jovem durante a conversa. O perfil da hamburgueria foi desativado nas redes sociais após a divulgação do caso. Um grave acidente matou um motociclista de 25 anos na região centro-sul de Belo Horizonte. O suspeito de causar o acidente foi identificado como Luiz Henrique. Ele admitiu ter bebido antes de dirigir. A colisão envolveu uma caminhonete e uma motocicleta que transportavam um passageiro de 16 anos. Danilo Pereira era o piloto e morreu no local. O adolescente ficou gravemente ferido e foi socorrido ao Hospital João 23. O suspeito foi identificado como Luiz Henrique Rodrigues, empresário de 45 anos. Segundo a Polícia Militar, ele apresentava sinais como hálito etílico e dificuldade para se equilibrar. Em depoimento à polícia, o condutor relatou que ingeriu 2 chopes em um restaurante e, em seguida, uma garrafa de cerveja em um outro local, antes de pegar o carro. Luiz Henrique disse que foi surpreendido pela motocicleta e que tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão. O motorista foi autuado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela influência de álcool ou substância psicoativa. Na manhã de hoje, o prefeito da cidade de Cabedelo, na Paraíba, Edivaldo Neto, foi afastado do cargo após ser alvo de uma operação que apura desvios em contratos públicos e suposta infiltração do Comando Vermelho na prefeitura da cidade. O prejuízo pode passar de 270 milhões de reais. Edivaldo Neto estava no cargo há 2 dias. Isso porque ele havia sido eleito no último domingo após o prefeito anterior ser cassado por conta de relações com facções criminosas. A investigação mapeou um fluxo financeiro de contratos públicos alimentando a organização criminosa em uma rede de vínculos pessoais entre agentes públicos e operadores privados. Segundo os investigadores, a estrutura estatal era um braço logístico e financeiro do Comando Vermelho. A empresa investigada é a Lemon Terceirização.
Ela é suspeita de atuar em ao menos 2 pregões que teriam sido feitos sem concorrentes. Os investigadores apontam também que o Comando Vermelho, em especial o núcleo Tropa do Amigão, indicava nomes para cargos na máquina pública. O sistema pode ter mapeado mais de 270 milhões de reais. Em nota divulgada, a defesa do prefeito de Cabedelo, Edivaldo Neto, esclarece que a medida é de natureza provisória e que não implica qualquer juízo definitivo de culpa. E reforça que o prefeito jamais manteve qualquer vínculo ou relação com facção criminosa. Um homem em situação de rua foi atacado com uma arma de choque em frente à universidade particular em Belém, no Pará. Uma moradora afirmou que a violência contra o homem acontece com frequência. Vídeos publicados nas redes sociais mostram 2 ataques contra o homem em situação de rua. Um estudante se aproxima do homem em situação de rua e aplica descargas elétricas pelas costas. Os jovens que aparecem na imagem são Altemar Sarmento Filho, apontado como o agressor, e o que filmava Antônio Coelho. Segundo a instituição de ensino, os 2 foram afastados. Nas imagens, é possível ver também os alunos rindo durante a agressão. Estudantes de outra universidade particular de Belém afirmaram que as agressões teriam ocorrido durante uma dinâmica de verdade ou desafio. Ainda há relatos de que o mesmo tipo de prática já teria acontecido outras vezes, envolvendo diferentes pessoas em situação de rua. Segundo testemunhas, entregadores de aplicativo que passavam pelo local presenciaram a agressão e tentaram alcançar os suspeitos. Os 2 estudantes correram para dentro do centro universitário do estado do Pará para tentar se proteger. Em nota, a instituição diz que os 2 envolvidos foram afastados das atividades e que abriu um procedimento administrativo interno. A deputada Lívia Duarte enviou ofícios ao Ministério Público do Estado do Pará, cobrando providências da reitoria da unidade e também pediu a abertura do inquérito criminal. A deputada classificou a agressão praticada como lesão corporal ou tortura, humilhação e preconceito contra pobres. Os 2 jovens compareceram à delegacia da Polícia Civil em Belém nesta terça-feira. Eles prestaram depoimento e foram liberados. A defesa de Antônio Coelho afirmou que não tinha conhecimento da suposta participação dele no caso e que tomou ciência apenas por meio da imprensa. Já a defesa de Altemar Sarmento disse que ele se reservou o direito de permanecer em silêncio. A defesa disse ainda que a arma de eletrochoque não seria legal, pois estaria danificada. A seguir, dona do Ozempic, Openai, anunciou parceria para o desenvolvimento de medicamentos. E a antiga casa de Maradona, que passou a oferecer comida aos moradores da região. A gorila mais velha do mundo completou 69 anos com muita festa e surpresa. Fatu pode ser considerada uma senhora, já que é a gorila mais velha do mundo. A símia comemorou nesta segunda-feira o aniversário de 69 anos no Zoológico de Berlim, na Alemanha, onde foi homenageada com uma cesta de legumes e frutas. A gorila, que vive no local desde 1959, se tornou uma celebridade para os habitantes da cidade e muitos foram vê-la para dar os parabéns. Enquanto a Fatu ainda estiver, enquanto ainda tivermos a sorte de tê-la entre nós, vou aproveitar cada aniversário para vir sempre que puder. Faço isso há uns 4 ou 5 anos, agora venho todo ano no dia 13 de abril e fico olhando ela desfazer a cesta de aniversário. Fatu é Matusalém entre os gorilas. Dizem que a idade média de um gorila fica entre os 40 e os 50 anos e que aos 50 ele já é realmente muito velho. Mas ninguém teria imaginado que Fatu iria sobreviver tanto. Ao mesmo tempo, também é um bonito sinal. Mostra que, de certa forma, também estamos a fazer algo bem, que nos adaptamos à idade dela. Os cuidadores da gorila destacam que, com a idade avançada e com os vários problemas de saúde, Fatu já não conseguiria sobreviver em estado selvagem. Para cuidar dela e mantê-la afastada da agitação do grupo mais jovem, a gorila agora conta com seu próprio recinto no zoológico. O grupo farmacêutico dinamarquês Novo Nordisk, dona do medicamento Ozempic, anunciou hoje uma parceria com a OpenAI, dona do ChatGPT, para acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos. A farmacêutica terá acesso à inteligência artificial para analisar dados complexos e identificar candidatos promissores a fármacos. Os valores envolvidos nessa parceria não foram divulgados. A Novo Nordisk anunciou nesta terça-feira uma aliança estratégica com a OpenAI.
A gigante farmacêutica dinamarquesa, conhecida pelos seus tratamentos Wegovy e Ozempic para obesidade e diabetes, enfrenta forte concorrência de preços, principalmente da Eli Lilly, sediada nos Estados Unidos. O acordo assinado com o ChatGPT visa acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos. O laboratório espera aproveitar recursos avançados de inteligência artificial para analisar conjuntos de dados complexos, identificar candidatos a medicamentos promissores e reduzir o tempo necessário para a transição da pesquisa para o paciente. De acordo com a Novo Nordisk, serão lançados programas piloto nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, fabricação e atividades comerciais. Atualmente, o desenvolvimento de um medicamento leva mais de uma década e apenas 1 em cada 10 candidatos chega ao mercado. O custo médio de pesquisa e desenvolvimento para lançar um novo medicamento no mercado é estimado em cerca de 2 bilhões de dólares. A casa onde nasceu o jogador de futebol Diego Maradona se tornou um centro de ajuda para os moradores da cidade de Fiorito, na Argentina. Mais do que um museu de glórias esportivas, a casa onde nasceu o jogador de futebol Diego Maradona se tornou um centro de ajuda para os moradores de Fiorito, na Argentina. No local, as pessoas recebem roupas ou um prato de comida quente no mesmo terreno em que o camisa 10 argentino viveu na infância. Vir aqui à casa do Diego pedir ajuda é algo especial. Ele passou fome aqui quando era criança. O fato de as pessoas receberem um prato de comida, prato que ele daria à mãe e não comeria, é algo especial. O astro brincava que cresceu em um bairro privado de água, privado de asfalto, privado de tudo. Na área de casas precárias na periferia de Buenos Aires, dezenas de murais reproduzem momentos da vida de Diego Maradona, morto em 2020, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Atormentados pelas próprias necessidades, os moradores vão e voltam para a casa de Diego, com recipientes para levar um pouco da comida feita por voluntários. Ao fundo toca a cúmbia, o ritmo musical que Maradona gostava. Mas aqui você tem que procurar por refeitórios comunitários todo dia, porque as pessoas, quer dizer, os catadores de papelão já não coletam mais papelão, os varredores de rua já não varrem mais. Então as pessoas aqui passam fome o tempo todo. Fiorito, a menos de 1 hora do Obelisco, o famoso ponto turístico de Buenos Aires, é um bairro de ruas de terra e inúmeras necessidades. Nesse centro de ajuda não há mesas nem cozinha. Um fogão a lenha serve de caldeirão e uma árvore caída de assento coletivo. O orgulho de estar na casa natal de Maradona dissipa qualquer carência. Diego fala em um vídeo que a mãe dizia que estava com dor de barriga para que ele pudesse comer, não é? Nós queremos que muitas mães e muitos Diegos vão embora de barriga cheia. O refeitório popular honra Diego Maradona, um ídolo incontestável que marcou os argentinos com sua arte dentro de campo e que agora o legado ajuda a acolher os necessitados. Hoje é dia de Copa Sul-Americana. O Grêmio recebe no Sul o Deportivo Riestra. Já o São Paulo recebe o time chileno O'Higgins. Os 2 jogos começaram às 7 horas da noite. Mais tarde, às 9h30, o Santos recebe na Vila Belmiro o Deportivo Recoleta, do Paraguai. Amanhã a gente mostra todos os detalhes. O Gospel News desta terça-feira fica por aqui. Na sequência, a gente tem a transmissão ao vivo do culto de cura e batalha espiritual diretamente do Renascer Hall Sede Internacional com Bispa Sônia Hernandes. Não saia aqui da Rede Gospel de televisão. Amanhã a gente volta a partir das 7 com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá!